A saga do jogador de futebol Ferenc Puskás, banido pelo regime comunista de seu país, a Hungria, no final dos anos 50. Essa é a trama do documentário Puskás Hungary, em cartaz na nossa coluna de cinema do Diplomacia. Antes, você confere a análise literária do livro Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, de André João Antonil. Olá, Os Inusitados Caminhos de um Livro. Lançado em Lisboa no ano de 1711 e assinado por André João Antonil, o livro foi imediatamente proibido de circular por ordem do rei. Ficou anos no limbo, até ser redescoberto. Mas o que de tão poderoso havia no texto de Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas? Agora relançado pelo Conselho Editorial do Senado Federal, sua leitura nos mostra que os medos do rei de Portugal tinham fundamento. Coube ao historiador Capistrano de Abreu descobrir o verdadeiro autor do texto, o jesuíta italiano João Antônio Andreoni, e ele se esmera tanto em descrever os mistérios do fabrico do açúcar, da cultura do tabaco e da descoberta de ouro nas Minas Gerais, que Portugal temeu a cobiça de outras nações. Além disso, detalhou com precisão a vida e os costumes das terras coloniais. As qualidades dos livros são tantas que muitos acreditam ser este o primeiro capítulo de nossa história econômica. Na verdade, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, de André João Antonil, ou melhor, João Antônio Andreoni, é uma das mais brilhantes páginas escritas sobre nosso mundo colonial. Sua leitura, mais que Cultura e Opulência, nos revela a formação de um país que já então ditava as normas econômicas da Europa com seu incipiente mercantilismo. Enfim, um texto brilhante e fundamental. Até nosso próximo encontro. Desde 2009, a FIFA concede o prêmio Ferenc Puskás ao autor do gol mais bonito do ano. O jogador brasileiro Neymar já ganhou o prêmio em 2011. Mas, afinal de contas, quem é esse Ferenc Puskás que dá nome ao prêmio? Extremamente habilidoso, autor de dribles curtos e dono de um poderoso chute de esquerda, o jogador de futebol Puskás encantou o mundo nos anos 50. Liderou a seleção de seu país, batizada de Os Mágicos Magiares, e é tema do documentário que destacamos hoje. Az öcsének például az édesapja, az szinte a fiát azt tenyésztette erre a sport. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1952, vice-campeã na Copa de 54, a seleção húngara era um dos maiores orgulhos do regime comunista, que não tinha pudores para usar os ídolos e as conquistas do esporte na propaganda do regime. Mas Puskás não seguia à risca a cartilha dos comissários do partido. Innen a sarokból így keresztül ment az egész nagy termen a vezetők felé, letérdelt a Martin elő, összekulcsolta így a két kezét, és azt mondta, hogy Martin elvtárs, szóljon az oroszoknak, hogy legalább a párttagoknak adjanak még enni. Quando um dos jogadores da seleção húngara é condenado sumariamente à forca por cruzar a fronteira do país sem autorização do partido, Puskás percebe que a fama não seria suficiente para garantir sua liberdade. Durante uma excursão pela América do Sul, ele avisa que não vai mais voltar para a Hungria. És nem megyünk haza, ezt a pénzt elosszuk. Első esetben fordul elő, hogy a bevétel a miénk. Proibido de jogar pela FIFA por um ano a pedido da Federação Húngara, Puskás amarga o ostracismo em seu exílio. A Wiener Sportklubban barátságos mérkőzéseken szerepelni. Remélem, hogy a FIFA engedélyt fog erre adni. Mas volta a ser ídolo, jogando pelo Real Madrid, no final dos anos 50. E defende a Espanha na Copa do Mundo de 62, disputada no Chile e ganha pelo Brasil. Hoje, o regime comunista não existe mais em nenhum país do leste da Europa. Mas o talento de Puskás, execrado pelo regime, permanece na memória dos amantes do futebol. A megelőző hírekkel ellentétben egy olyan hangulat fogadja őt a
akkor még Népstadionban, hogy hát nem csak ő, hanem mi is meghatottunk. 10-essel Puskás Ferenc 84-szeres választ. Os especialistas consideram o trabalho artístico do dinamarquês Asger Njord fruto de múltiplas influências, mas principalmente dos espanhóis Pablo Picasso e Juan Miró. Njord é um dos fundadores do movimento vanguardista Cobra, que surgiu na Europa na década de 1940. A exposição Um Desafio à Luz, que trouxe ao Brasil obras do artista dinamarquês, é o tema de hoje do Arte e Diplomacia. I think that art got into Asger Jorn's life when he was actually a child, growing up in the town of Silkeborg. He was making drawings whenever the scouts had a meeting. Then he were making the drawings in their diary. In the first period of his art, he works in an expressionist way, and you can clearly see the influence. Later on, he got a great interest in the great European masters. He was influenced by artists like Picasso and Kandinsky and Paul Klee, Max Ernst, Miro, and also Edvard Munch. And you find that in different ways in his art. Asger Jorn wanted to be able to show the process of the art, to show how the paint was put on so that you can follow the steps of the artwork. He also went to school and to the Royal Academy of Arts in Copenhagen for a shorter period, but actually he's mostly self-taught. He worked with painting, with prints, with ceramics, with tapestries, and with murals and drawings, and then he had a big theoretical work also. He was writing several books and articles about everything. He was writing on archaeology, on history, on physics, on mathematics, and on, I don't know, aesthetics, and all kinds of subjects that he found interesting. He has different motifs that he returns to. One is a motif of a three-headed monster eagle that is a symbol of the Cold War in Europe, and also a way to express his own situation. Then he has a motif with a small figure and a large figure, and you always have this, it's like the child and the adult, and they are having a fight or something. So also the Wheel of Life is a motif where you see the small babies grow up and becoming adults and becoming pregnant, and then they die again. Chegamos ao final do Diplomacia, a revista de política internacional da TV Senado. Esperamos que você tenha gostado. Se quiser rever ou copiar este programa, acesse o nosso portal na internet www.senado.leg.br/tv. Mande seus comentários pelo endereço eletrônico diplomaciatv@senado.leg.br. Se preferir, telefone para 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Terminamos com mais imagens da Escandinávia. Obrigada pela audiência.